Vamos fazer mais um vídeo. Olha, vou fazer aqui. Eu tô com um motor lá de 5 trifásicos. Tô com 2 de 3 trifásicos também. Tô com um de trifásico. Tem um bocado de motor, uns motores lá, tudo trifásico. Eu tô dizendo que vou enrolar para monofásico, né? Fazer o cálculo dele para monofásico. E aqueles que comprou lá o curso, não apague a pasta. Porque fazendo esses cálculos desses motores, do ferro, tudo, eu já vou fazer eles passo a passo, como calcular, qual é o fio, qual é o capacitor que eu coloquei, vou tirar as fotos dele também, tudo, e vou colocar tudo lá dentro da pasta. E na hora que vocês for acessar lá a pasta, tudo que abrir, aí já tem tudo lá mostrando, porque assim, aqueles que comprou e aqueles que querem comprar também, eu não sei dizer quantos vídeos vai ser, porque assim, todos os motores que eu for fazendo, trifásico, para monofásico, e aqueles motores que eu for pegando antigo, que for fazendo tudo que chegar lá para fazer, para rebobinar, eu faço e vou botar sempre dentro da pasta. Sempre compartilhando com as pessoas que compraram, para eles terem acesso, porque às vezes eles estão enrolados com o motor e nunca, né, fez os cálculos, nunca descobriu tudo. E quando eles pegarem na pasta lá, eles vão saber que tem vários vídeos lá, né? Então, é como se diz. Olha, não importa o tamanho do motor. Se ele pode ser com 9, o diâmetro dele, e o pacote com 10, não importa ele ser com 8 ou com 10, ele pode ser com 6, com 10, ou com 6 com 8, ou com 12, não importa. Faz os cálculos. Vamos descobrir uma coisa, porque olha, o importante é você descobrir quando você trabalha com fio, que você descobre, porque quando você tem um fio aqui, é qualquer fio, esses fios de energia dentro de casa, esse de instalação, tudo. Se ele está estirado, é um fio. Ali só é um condutor, só um fio. Mas no momento que você pegar ele, que você começar a enrolar, então você já fez o quê? Uma bobina, né? Você já fez uma bobina, então ele vai criar um campo magnético, né? Então quando você colocar um ferro dentro, pronto, aí melhor ainda, entendeu? Então isso aí você vai ter que descobrir. Então quando você faz os cálculos aqui, que você vê qual é a amperagem que ele é para aquele ferro, quando você faz os cálculos, que você descobre qual é o fio que vai ser, você, digamos assim, que esse motor aqui ele seja de 1 CV. Quando você fazer os cálculos, descobrir qual é o fio para botar aqui no motor, e ele não caber aquela numeração do fio com aquelas voltas, então ele não é de 1, ele é a metade, então ele é meio. Ele não é 1, ele é meio. Por quê? Porque, assim, tem muitos cálculos de motor que eu já peguei muitos, não só foi um. Motor, um ferro com motor de 3 CV. Vocês vão entender agora. Então, esse aqui, 3 CV, esse aqui, o ferro, o mesmo tamanho desse, só que dentro as ralhuras dele é meio raso, né? Não é tão raso, mais ou menos. Então ele não é de 3. Ele aqui veio de fábrica, rebobinado, tudo, o fio, ele era, no cálculo eu fiz aqui, era de 3. Mas só que ele era 1,5 CV.
E às vezes você faz os cálculos desse aqui, o ferro, principalmente que nem os motores mais antigos. Eu peguei um também aqui, o cálculo, fiz os cálculos aqui, ele deu quase 3 CV, mas não era, ele era também de 1 CV. É isso onde tem que olhar, porque tem uns que a ralhura é tão rasa, principalmente aquelas bombas de piscina, você vê que eles são tão rasos todinho, porque é que nem bomba submersa, é tão rasinho ali, é pouquinhas voltas. É pouquinhas voltas, e fio fino. Então você tem que ver, quando você fazer os cálculos ali, qual é o fio que vai ser, quando você viu tantos metros, então você pega, primeiramente, são quanto? Não são grupo de 4 bobinas, às vezes ele vai ser o quê? 6, 8, 10 e 12. Então, para esses 4 aqui, as 4 bobinas, digamos assim, que ela deu um exemplo. Eu vou fazer um exemplo aqui para entenderem. Aqui fica mais fácil. Digamos assim, que aqui 6, 8, 10, 12. Digamos assim que aqui deu 40, que é o tamanho da forma, 40, 36, 32 e 28. Então, quando você, pelo tamanho aqui, você descobriu quantos, o tamanho da bobina, quantos centímetros vai ser aí, você só é calcular aqui, para você ficar mais fácil de você descobrir. Você só é chegar aqui, ó, bota 28, mais o total 32, mais 36 e mais 40. Então, deu 1,36. 1,36 m. Então, digamos assim que ele deu 80 metros. Digamos assim que esse motor aqui, ele deu 80 metros. Então, dividido para os dois lados, ele vai ser 40 para aqui, 40 para esse outro lado. Então, você vai pegar esse valor, aí você coloca 40 dividido por esse valor. Então, 40 dividido por 1,36 dá 29,4. Então, você pode botar ou 29 ou 40. Então, vai ser o quê? Ele vai ser 29, que é igual a 29,4. Então, você pega aqui, ó. Vou apagar aqui agora, para vocês entenderem, viu? Vou apagar, depois vocês olham. Pronto. Então, ele não deu 40, ele não deu 29, né? 29,4, 29,4, então 30. Vamos botar 30. Então, ele vai ser 30 voltas cada bobina dessa. Na forma, 4. Aí eu não sei, dependendo se é fio 19, se é 20, 21, 22, 23, não sei qual é o número do fio. Digamos assim que ele vai ser 30 voltas. Então, se ele é 30 voltas, para o 12, para o 10, para o 8, todos eles são 30, você só coloca aqui, ó, no braço, aqui, porque ele vai entrar na mão e voltando, então ele vai ficar dois lados. Então você cosa aqui, ó, 15 voltas, 15, juntando as duas dá 30. Então você junta os dois e bota dentro da ralhura, dependendo do cálculo do fio.
Então você coloca dentro da ralhura. Quando colocou ali, ele coube, ficou, se ela coube todinho, deu ok, pronto, então é aquelas voltas ali. Então o motor, digamos assim, que eu fiz os cálculos, foi 30, né, um exemplo. E o motor é de 1,5, digamos assim que ele seja um fio 18, um fio 18 para 1,5. E eu coloquei aqui, deu 30 voltas e ele coube ali dentro as 30 voltas e ela coube, pronto. Então ele é um motor de 1,5. Se ela não caber as 30 voltas, você botou ali e ficou fora ainda os fios tudo ali, então ela não é 1,5. Então o cálculo do ferro não é 1,5. Então ele vai ser mais ou menos de 3/4 para 1. Então você vai ter que fazer aquele outro cálculo que eu mostrei em outros vídeos. Mas lá no curso todo vai ter ele todo direitinho lá. Ele vai ser de 3/4 a 1. Então, ele vai ser, em vez dele ser o 18, aí digamos assim, 2 fios 21 dá o 18. Então ele vai ficar na faixa do fio 21 ao fio 20. Aí você vai ter que fazer outro cálculo, digamos assim, para um CV. Você faz os cálculos, digamos assim que ele foi o fio 20. Aí deu quantas voltas? Tanto. Então você bota de novo e coloca. Coube, pronto. Então o motor é aquele de um CV. Digamos assim, o que eu estou dizendo é os motores trifásicos para você rebobinar para monofásico. Não é os motores que já são monofásicos, você fazer cálculo, não, que já são monofásicos mesmo. Então não precisa. Se ele já vem, você tirou os fios, conta e faz a mesma coisa. Né? Agora, se alguém já mexeu, você vai fazer o cálculo para rebobinar ele de novo. Entendeu? Então é isso. Né? Então, todos eles, e a pessoa faz os cálculos tranquilo, o motor trifásico e bota para monofásico. Tranquilo. Né? E cada vez que você olha, você tem que chegar numa conclusão, digamos assim, que como ele seja 30 voltas, aí você diz, não, eu vou deixar ele para 1,5, eu vou diminuir as voltas, vou deixar ele com 25. Não faça isso, porque você está diminuindo para deixar aquele fio, e o que importa mais é o que? É cada vez mais número de volta, é melhor para criar o ímã e ter campo magnético para ela ter força no motor. Se você está diminuindo as voltas, por causa para querer alterar ele vai aquecer demais. O ímã, quer dizer, você está aumentando a amperagem, está achando que ele vai ter mais força, não. Você está aumentando mais a amperagem, você está somente saturando o ferro, e ele vai, além de criar, ter aquele campo magnético dele, está aquecendo demais, porque ele está diminuindo o valor da resistência dele, e o campo magnético vai diminuindo, porque digamos assim, que aqui, um exemplo, pronto, um exemplo, aqui, que é 30 voltas, digamos assim que ele tem 30 voltas, digamos assim que ele tenha 30 ímã aqui, um exemplo, mas não é não, isso linhas magnéticas são totalmente diferentes, eu estou dizendo um exemplo. Aí digamos assim que você tirou 25, você diminuiu um campo magnético, 2 campos magnéticos, 3 campos magnéticos, você vai estar diminuindo aonde vai criar campo magnético, você está diminuindo as bobinas mais, porque cada vez que você coloca mais volta, o campo magnético ele vai se expandindo, né? Então é melhor ainda, mas você está diminuindo também o campo magnético. E você está aumentando a amperagem, querendo que a amperagem funcione. É a mesma coisa de você chegar e dizer, não, então só botar uma volta de fio dentro do motor e pronto. E botar aí que dê mais ou menos 100 amperes para o motor arrastar. Você não pode fazer isso. Viu? Então, obrigado. E aqueles que estiverem interessados, que quiser, entre em contato, tudinho, né? E todos os motores que fizer, que eu fazer trifásico, botando para monofásico, tudo, os que coisar, todos eles vou colocando lá sempre dentro da pasta, para aqueles que for não tiver aperreado, enrolado com algum motor para fazer todinho, só ele abrir lá a pasta e já olha e ver qual é o modelo que vai ter, porque vai ter sempre muitos motorzinhos que você enrolar todinho, que eu comprei uns agora, vou enrolar e vou botar tudo dentro da pasta lá. Viu? E obrigado. Até o próximo.